Olá, meus amados, boa noite. Mais uma vez aqui estamos para falar de amor, claro. Falar de amor é falar da nossa língua portuguesa. Na aula de hoje, com o professor Fernando Santos, na aula de análise linguística, turma EJA, sétima etapa, ensino médio, canal Educação, nós trabalharemos aqui a concordância verbal, segunda parte, hein? Olha só que maravilha. Segunda parte da concordância verbal, né? Semana passada nós já trabalhamos um pouco da concordância e hoje vamos dar continuidade. Vamos apresentar aí algumas regras ainda e depois vamos fazer questões, tá? Porque nós precisamos praticar bastante para podermos chegar, né, à correção, né, de forma automática. E é claro que em algumas situações comunicativas, você vai precisar empregar a linguagem padrão. É claro que numa conversa mais informal, né, você pode deixar de lado, né, aquilo que é padronizado pela língua portuguesa. Tá bom? Então, vamos aqui trabalhar a concordância verbal de acordo com os padrões, né, da nossa língua portuguesa. Um abraço aí para a turma de Novo Santo Antônio. Olha aí que maravilha. Um forte abraço aí para a galera de Novo Santo Antônio, né? Estou aqui visualizando aqui a Maria Luísa, a Conceição Lima, Conceição Lima. Guaribas está por aí também, né? Miguel Brandão, é isso? Guaribas. Então vamos juntos, tá bom? Vamos aqui verificar primeiramente o nosso roteiro, né? Temos aí a concordância verbal. O objetivo é fazer o uso adequado da norma culta da língua portuguesa, compreendendo o procedimento de concordância verbal, principalmente na análise de manchetes de jornais. Da teoria à prática, nós vamos fazer a resolução de questões durante a aula e também vamos deixar algumas para casa, tá bom? Então, eu quero que vocês participem. Queria imensamente, né, da participação de cada um de vocês. Se possível, né, vão batendo um papo comigo e tirando as dúvidas, caso haja necessidade. Já podemos? Então vamos aqui, meus amadinhos. Vamos aqui. Eu coloquei aí algumas manchetes de jornal, né, de sites também, para que nós possamos verificar exatamente a concordância. Às vezes, eu tenho até uma concordância verbal adequada na manchete, mas eu posso ter uma inadequação com relação à coerência, né? Então, vamos analisar esses aspectos. Quando eu digo os 7 artistas compõem um trio de talento. Bem, se eu for analisar aí apenas a concordância, está tudo lindo, né? Olha aqui. Quando eu quero saber quem é o sujeito de uma oração, o que é que eu faço? Quando eu quero saber quem é o sujeito, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu faço uma pergunta para o verbo. Eu pergunto quem é que. Ou então eu pergunto o que é que. É isso aqui que eu vou perguntar. A resposta vai equivaler exatamente ao sujeito da oração. Então, se eu pergunto para o verbo, quem é que compõe um trio de talento?
quem é que compõe um trio de talento? Você vai me dizer que são os 7 artistas, mas 7 corresponde a trio? Tá? Isso aqui é que não bate. Isso aí não bate. A concordância verbal está perfeita, mas o valor atribuído a esta concordância, né, é totalmente incoerente. Perfeito? Muito bem. Vamos fazer a análise. Olha aí. Em que ano surgiu os Jogos Olímpicos? É uma grande dificuldade que os alunos têm quando o sujeito está após o verbo, né? Porque normalmente nós procuramos o sujeito logo antes do verbo, né? Mas faça a pergunta para o verbo bem aí, né? O que é que surgiu? O que foi que surgiu? Qual é a resposta que você vai me dar? O que é que surgiu? A resposta: os jogos. Jogos aqui é sujeito, turma. Se jogos é sujeito, então aqui não é surgiu. A correção seria assim, ó. Surgirão, né? Em que ano os Jogos Olímpicos surgiram? Perfeito? Conceição Thalma Lima da Silva. Thelma Lima. Tudo tranquilo? Guaribas, Novo Santo Antônio. Tranquilidade? Estamos aqui, né? Estamos aqui fazendo análise. Olha só a outra que aparece aí. Exploração sexual e tráfego de crianças e adolescentes são crimes, denuncie já, né? Conserta-se calçados. Olha aqui, eu tenho um problema sério aqui nesse tipo de frase. Presta atenção, né? Conserta-se calçados. O que é que eu vou ter aqui? Primeiro, quando eu tenho um verbo transitivo direto acompanhado do pronome se, esse se é chamado de partícula apassivadora. E quando esse se é apassivador, implica dizer que eu vou ter um sujeito paciente. Eu vou ter um sujeito paciente. E quem é o sujeito paciente? A coisa que é consertada. Quem conserta, conserta alguma coisa, verbo transitivo direto. Esse se é a partícula apassivadora. Então, calçados vai funcionar como o sujeito paciente. E aí eu não tenho uma concordância adequada, porque o sujeito está no plural e o verbo está no singular. Compreendeu aí, Conceição? Diga que sim. Né? Diga que sim, diga que compreendeu. Vamos andar mais um pouquinho? Vamos lá. Vamos andar mais um pouquinho. Olha aí. Jornal O Dia. Morreram. Chicanísio. Aí tem um detalhe interessante, né, turma? Por que ele usou morreram? Né? Por que o jornal O Dia colocou morreram? Por que ele colocou? Tem uma intencionalidade? Tem. Veja só, o Chicanísio, ele, na TV, ele fez vários papéis, né? Vários papéis. E aqui, ó, e aqui estão, né? Todas as personagens, né? Feitas por Chico Anísio. Então, o autor desse texto quis dizer o seguinte, que cada uma dessas personagens, cada uma morreu. Mas eu quero lembrar que cada personagem dessa daí, é o Chico Anísio. Então, quem foi que morreu? Foi o Chico Anísio. Tá? Então, aqui não cabe. Embora eu compreenda que, pelo texto de linguagem não verbal, né, o autor quis evidenciar cada personagem
criada por Chico Anísio. Cada personagem criada por Chico Anísio. Estamos fazendo análise, né, de manchetes de jornal, evidenciando aí a nossa concordância. Pai, é verdade que de primeiro o bolicho do seu Firmino era um grupo escolar que mandaram fechar? Antes do pobre bicho, acolherá as primeiras letrinhas. Olha só, turma, olha só. Pai, é verdade que de primeiro o boliche do seu Firmino era um grupo escolar que mandaram fechar? É isso aí. Grupo escolar. Aqui é o bolicho do Firmino. Hã? Aqui está escrito bolicho. Mas tudo bem. Ele perguntou se ali antes, né, era um grupo escolar que mandaram fechar e agora é um boliche. As primeiras, antes do pobre bicho, né, acolherá as primeiras letrinhas. Ou seja, as primeiras letrinhas acolherão. Tá bom? As primeiras letrinhas acolherão. Aqui eu tenho um problema na concordância também entre o verbo e o sujeito. Observa, aqui eu tenho um caso muito interessante, né? Aqueles nomes próprios usados apenas no plural, como Estados Unidos, Minas Gerais, os Sertões, Alagoas, o verbo ficará no singular se esse nome próprio, pluralizado, aparecer sem artigo. Mas, havendo um artigo plural, o verbo irá para o plural concordando com esse artigo. Aqui eu tenho, né, a abreviação Estados Unidos da América. Como aí não tem o artigo, eu não posso deixar o verbo no plural. O correto seria dizer, Estados Unidos, deixa Síria e abandona os curdos. Deixa e abandona. Agora, se eu tivesse um artigo plural aí estaria perfeito. Os Estados Unidos deixam a Síria e abandonam. Perfeito? Vamos para mais uma. Disseu afirma que elites o odeia. As elites odeia? Elites odeia? Não, turma. Que elites o odeiam. Deveria ser a forma adequada. Estão compreendendo, né, da importância, né, na comunicação. Estão havendo, né? Bem, aí tem um poeminha do Contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Só para a gente começar aqui a nossa aula, né? Olha só. As escolhas semânticas, quais significados pretendem explicitar a fala ou a escrita? As escolhas lexicais, que são as adequações na seleção dos vocábulos ao que se pretende comunicar. As escolhas sintáticas, de acordo com as possibilidades e normas da língua, empregar as combinações e ordem das palavras. Eu também devo ter as escolhas fonéticas ou gráficas. São as formas gráficas e sonoras na fala e na escrita. Ou seja, para eu produzir um texto, eu preciso fazer escolhas semânticas com relação ao sentido, escolhas lexicais, né? Quais são os vocábulos que eu vou utilizar, né? As escolhas sintáticas, como é a ordem que eu vou utilizar, o elemento que depende de um outro dentro daquela estrutura oracional.
as escolhas fonéticas ou gráficas, né? De acordo, de acordo com a minha fala, de acordo com a escrita, o que é que eu vou escolher? São algumas situações para a produção de um texto, para a produção de um texto. Uma curiosidade aí. Observando um estrangeiro recém-chegado ao Brasil, falando português, percebemos que ele não usa as palavras na mesma ordem que um falante nativo, né? Ah, professor, é verdade. Observe qualquer pessoa que não está habituada, né, com a língua portuguesa, né? Veja que ela não vai colocar os termos na mesma ordem que nós colocamos. Vai faltar algum elemento? Vai faltar algum elemento, sim. É isso que nós temos aí. Observando um estrangeiro recém-chegado ao Brasil, falando o português, nós percebemos que ele não usa as palavras na mesma ordem que um falante nativo, um falante aqui do Brasil. Nós não percebemos isso. De acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, a sintaxe oracional apresenta os seguintes processos: o processo de concordância, seja ele verbal ou nominal, regência nominal ou verbal, e também o processo de colocação dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Só que na aula de hoje, nós estamos tratando de quê? Da concordância verbal. Este é o foco nosso, tá? Vamos lá. Então, nós vamos para as regras de concordância. A formação adequada de uma frase, ela está relacionada ao uso de normas sintáticas que regulam os vários componentes da frase. Uma das regras sintáticas presentes na maioria das línguas é o que chamamos de regras de concordância. Na língua portuguesa, a concordância se expressa por meio de um sistema, né? Ou seja, eu tenho um número gramatical, ou seja, o verbo vai aparecer no singular ou no plural. O nome, se for concordância nominal, irá aparecer no singular ou no plural, né? Com relação à concordância nominal, eu tenho um sistema masculino e feminino, um sistema de gênero gramatical. E com relação à pessoa gramatical, eu posso ter primeira, segunda ou terceira pessoa. E a regra geral de concordância verbal, ela diz o seguinte, né? Na concordância verbal, o verbo se altera em número e pessoa para concordar com o sujeito. O verbo se flexiona em número e pessoa para concordar com o sujeito. Tranquilo, Novo Santo Antônio, Conceição, Thelma Lima, Guaribas, Manuel Brandão, Guaribas, tudo tranquilo? Vamos lá. Retomando a crônica, eloquência singular. Em caso de dúvida, deve-se procurar o sujeito, né? Em matéria de dúvida da concordância, procure o sujeito, né? Se o sujeito é singular, pode ter certeza que o verbo vai ficar no singular. Se o sujeito simples estiver no plural, indubitavelmente o verbo também irá para o plural. Isso é concordância, turma. Essa harmonia entre verbo e sujeito, nós chamamos de concordância verbal. Tá? Muito bem, vamos andando mais um pouquinho. Vamos lá. Nos registros formais, cuidado, nós não devemos falar. Em se tratando de formalidade, nós não devemos falar. Hoje nós vai não, turma, né? Hoje nós vai não. Nós fez, opa, claro que não.
A gente estamos? Claro que não, né? Sabe-se que se houve, em alguns momentos, né? Na verdade ouvem, aqui eu tenho um problema, né? Construções desse tipo são ouvidas, ouvem, né? Sabe-se que se ouvem, em alguns momentos, construções desse tipo. Mas é importante ter cuidado e lembrar que mesmo na língua falada, devem-se evitar esses deslizes e nunca usá-los em registros formais, né? Você fala muito, tu foi, tu quer, tu pode. Vamos adequar o verbo ao sujeito. É importante observar que há uma relação entre o verbo e o sujeito, né? Então, vamos começar com o sujeito composto aqui? Vamos lá? A posição do sujeito composto é importante. É possível você encontrar o sujeito composto antes do verbo? Sim. Também é possível você encontrar o sujeito composto pós-verbo, tá? Quando o sujeito composto, né, aparece antes do verbo, né, o verbo tende a ir para o plural. Quando o sujeito composto aparece depois do verbo, aí eu tenho duas possibilidades de concordância. É possível eu jogar o verbo no plural, como também é possível eu colocar o verbo concordando com o núcleo mais próximo, tá? Então, há um procedimento depois do verbo e um antes do verbo, né? Vamos lá. Sujeito composto antes do verbo. O que acontece quando o sujeito composto aparece antes do verbo? O verbo vai para o plural, turma. Normalmente é assim. Mãe e filha amavam. Olha aqui, ó. Mãe e filha, vou até botar aqui um. Mãe e filha é o sujeito. É o sujeito composto. Amavam é o verbo concordando com o sujeito, mãe e filha. O verbo vai ficar no plural. Está difícil aí, Novo Santo Antônio? É claro que não, né? Sujeito composto antes de verbo, né? O verbo vai para o plural para concordar com todos os núcleos do sujeito composto. Andando mais um pouquinho, né? E quando o sujeito estiver depois do verbo, eu tenho duas possibilidades, tá? O verbo ele pode ir para o plural, mas também ele pode concordar com o núcleo mais próximo. Duas possibilidades. Observa aqui o verbo amar, né? A mãe e a filha é o sujeito. Qual é o núcleo mais próximo? Mãe. Eu pude concordar o verbo com o núcleo mais próximo. Amava cinema a mãe e a filha. Mas nada obsta, aqui eu jogo o verbo no plural, uma vez que eu estou falando de sujeito composto. Então, eu posso pegar o verbo e jogar no plural. Amavam cinema a mãe e a filha. Existem as duas possibilidades. As duas estão corretíssimas. Tá legal, turminha? Tudo lindo? Não há uma preferência aí, né? Aí isso aí só vai depender da escolha de quem escreveu a frase. É importante saber que, gramaticalmente, as duas formas estão corretíssimas. Perfeição total. Posso andar mais um pouquinho, nenenzinho? Posso. Vamos lá. Vamos andando mais um pouquinho. Vamos andando mais um pouquinho. Observa aqui, ó. É possível eu ter um sujeito composto constituído por pessoas gramaticais diferentes. Eu tenho até uma escadinha aqui para fazer para vocês, ó. Uma escadinha. Aqui eu tenho a primeira pessoa, aqui eu tenho a segunda, aqui eu tenho a terceira pessoa. O que é que a gramática pré-estabelece? Ela estabelece o seguinte: olha, você pode
pegar o verbo, né, e jogar no plural da pessoa predominante. E quem é que predomina? Quando eu tenho um sujeito constituído de pessoas gramaticais diferentes. Ah, nenenzinho, eu levo o verbo para o plural da pessoa mais baixa, né? O verbo fica no plural da pessoa mais baixa. E qual é a pessoa mais baixa? A primeira. Então, se eu tiver a primeira, a segunda e a terceira, qual é a mais baixa? A primeira. Professor, e se eu não tiver a primeira? Se eu tiver só a segunda e a terceira, quem vai ser a mais baixa? A segunda. E quem é o plural da segunda? Vós. E quem é o plural da primeira? Nós. Só que tem um detalhe, né? A primeira pessoa é a pessoa que fala. É o eu ou nós. O plural é o nós, tá? A segunda pessoa é com quem se fala. Tu e vós. O plural é o vós. A terceira pessoa é aquela de quem se fala. Ele, ela, eles ou elas. O plural, eles ou elas. Pois o verbo vai para o plural. Verbo no plural da pessoa mais baixa. Tá? Então, vamos lá. Vamos entender aqui. Vamos entender. A primeira pessoa, ela prevalece sobre a segunda e a terceira, viu? Então, se eu tenho a primeira, a segunda e a terceira, quem é que predomina? A primeira. Aí professor. Não é a mais baixa? É a primeira. Como é que é? A mais baixa é a predominante. A mais baixa é a predominante. Eu, tu e meu pai. Eu, primeira. Tu, segunda. Meu pai é ele, é a terceira. Quem é que predomina? A primeira. Quem é o plural da primeira? Nós. Eu, tu e meu pai somos sobreviventes. Eu, tu e meu pai somos sobreviventes. Belezinha, turminha? Belezinha? Eu, tu e meu pai somos sobreviventes. Muito bem. Agora, quando eu tenho a segunda pessoa e a terceira, a segunda prevalece sobre a terceira. Quem é a segunda? Não é tu e o vós? E quem é o plural da segunda? É vós. Então, a segunda prevalece sobre a terceira. Mas tem uma observação aqui embaixo, que eu quero que vocês fiquem ligados. Ó, tu é segunda. Meu pai é ele, é a terceira. Então, quem é que predomina? A mais baixa. Qual é a mais baixa naquela escadinha que eu fiz? É o tu. Ah, é o tu? Então é a segunda. Quem é o plural da segunda? É vós, né? Então ficaria assim, ó. Tu e meu pai conseguistes. Aqui é o vós, ó. Eu consegui, tu conseguiste. Ele conseguiu, nós conseguimos. Vós conseguistes. A forma. Mas tem uma observação que eu quero que vocês façam. Analisa a observação aí. Neste caso aí, em que se tem a segunda pessoa, a segunda e a terceira, o verbo, né? O verbo fica no plural da segunda pessoa ou o verbo fica no plural da terceira pessoa, tá? Agora, o que predomina é o plural na segunda, porque é a pessoa mais baixa. Mas a gramática aceita também
o verbo no plural da terceira pessoa, tá? Então, aí eu escreveria, tu e meu pai conseguiram a forma. Conseguirão a forma. Conseguiram a forma. Lindo? Lindo. Vamos lá. Então, vamos aqui, né, verificar a construção com os pronomes de tratamento agora. Ah, professor, pronome de tratamento? Olha, todas as vezes que o sujeito estiver representado por um pronome de tratamento, você vai jogar o verbo na terceira pessoa, meu filho. Você vai usar o verbo na terceira pessoa, tá bom? Geralmente usamos em lugar do tu, o você. Em lugar do vós, usamos vocês. Observa-se que o verbo concorda em terceira pessoa, tá? O verbo concorda em terceira pessoa. Você vai, beleza? Mas você é um pronome do caso reto? Não, não. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que funcionam como sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Você é um pronome de tratamento. Para todo pronome de tratamento, a concordância irá para a terceira pessoa. Tanto para o verbo como para os pronomes que aparecem, sejam eles possessivos, demonstrativos, sempre em terceira pessoa. Então, vamos lá. Vejamos os exemplos a seguir. Sujeito apresentado por pronome de tratamento, o verbo concordará na terceira pessoa, certo? Certo. Vossa Senhoria procura por algo lindo. Aqui está lindo. Vossa Senhoria procurais? Não, procurais não. O aluno às vezes confunde com esse vossa aí, né? Esse vossa é só para abarcar a pessoa com quem você está falando naquele momento. Você está falando com ela. Por isso que ele usou o vossa. A terceira pessoa para todos os pronomes de tratamento é aquela que você vai utilizar. Andando mais um pouquinho. É correto dizer os Estados Unidos conseguiu? Aqui é aquele caso que eu falei para vocês, ó. Palavra pluralizada, você vai observar o artigo, tá? Havendo artigo, o verbo vai concordar com o artigo. Então, o correto seria, os Estados Unidos conseguiram aumentar as importações. Esta seria a forma adequada, tá bom? Verbo no plural, se o nome próprio admitir artigo no plural. Então, o correto é, os Estados Unidos conseguiram. Se por acaso não tivesse o artigo aí, eu diria, Estados Unidos conseguiu. Perfeito? Lindo. Vamos lá. Muito bem. Casos que exigem atenção quanto à concordância. Toma cuidado. Os Estados Unidos conseguiram. Lindo. Estados Unidos conseguiu. Beleza? O Brasil conseguiu aumentar as exportações. Aqui a referência é a nomes próprios pluralizados. Nomes próprios pluralizados. Nenenzinho está colocando mais aqui, tá? Mais teoria. Aí o verbo ser, turma, é um verbo que normalmente ele não concorda sempre com o sujeito. Ele concorda com algumas palavras de predominância, tá? Né? Então vamos lá. O futuro é esperanças, legal, mas eu também posso dizer, o futuro são esperanças. Eu posso concordar com o predicativo. Esperanças aqui, no caso, é o predicativo. Predicativo, só para corrigir aqui. Vou reescrever o nome aqui. Predicativo. Então, ora o verbo concorda com o sujeito, ora com o predicativo. Aí nós vamos ver aqui, turma, as palavras que predominam, tá bom? Então, olha só, eu estou falando do verbo ser. O verbo ser tem uma concordância muito especial. Haverá casos em que o sujeito ou predicativo irá se referir a seres humanos ou constituídos por pronome pessoal. Assim, a concordância do verbo ser se faz com a pessoa gramatical. O que ele quis dizer aí? Resumindo,
quando eu tiver, né, o sujeito ou predicativo representado por um nome de pessoa, eu concordo com o nome de pessoa ou com o pronome pessoal do caso reto. Ou seja, nome de pessoa predomina sobre nome referente à coisa, né? Nome de pessoa predomina. Então, meu pai é várias coisas, amigo. Meu pai é várias coisas. Amigo, companheiro, cozinheiro. Tá bom? Aqui tá, ó, meu pai. Veja que o verbo ser concordou com meu pai. Nossa paixão são nossos alunos. Alunos é nome referente à pessoa. Aí o verbo ser concordou com o predicativo e não com o sujeito. Então, nome de pessoa predomina sobre nome referente à coisa. Tá bom? A outra situação é o seguinte, o verbo ser, ele concorda com o predicativo quando indica hora e distância. Nesse caso, não apresenta sujeito. Não tem sujeito à oração. O verbo é impessoal. Ou seja, na indicação de hora, de data, de distância, o verbo ser concorda com a hora, com a data ou com a distância. É uma hora, legal, concorda com uma hora. Não tem sujeito, viu? São 10 horas, legal, concorda com 10 horas. Daqui até a vila é 1 quilômetro, são 10 quilômetros daqui até a vila. Em todos os casos, OSS, oração sem sujeito. Em todos os casos. Bem, e a concordância com verbos impessoais? Turma, os verbos impessoais, eles obrigatoriamente ficam na terceira pessoa do singular. Você só precisa saber quais são os verbos impessoais. Por exemplo, todos os verbos que indicarem fenômenos da natureza serão impessoais. Choveu o mês inteiro, olha que fenômeno da natureza. O verbo haver, quando estiver no sentido de existir. Quando você puder trocar o verbo haver pelo verbo existir, vai ser impessoal também. Há caixas vazias e plásticos no pátio da escola. Existem, né? Eu posso botar o verbo existir aí. Também serão impessoais o verbo haver e o verbo fazer, indicando o tempo decorrido. Há uma semana que eu não vou à escola. O tempo decorrido é uma semana. Faz 1 hora. O tempo decorrido é 1 hora. Pronto. São verbos impessoais. Terceira pessoa do singular. E aí você já pode fazer questão comigo. Né? Vamos aproveitar e fazer questões. Vamos lá. Outra coisa, ó. Quando o verbo for impessoal, ele vai transmitir a impessoalidade dele para o verbo auxiliar, tá legal? Então vamos lá. Opa, vamos preencher aqui. Junto aos ingressos do cinema, ó, o verbo haver não é impessoal? Aqui eu tenho uma locução, tá? O verbo haver, ele é impessoal, viu? Ele é impessoal. Se ele é impessoal, no sentido de existir, o verbo auxiliar também vai ser impessoal. E o verbo impessoal, ele fica em que pessoa? Na terceira pessoa do singular. Então, aqui, você não pode dizer devem. O verbo da direita, ele nunca se flexiona. Ou você vai ter a letra B como resposta, ou a letra C. Só que no segundo espaço, nós temos o verbo existir. Com o verbo existir, sempre haverá sujeito. E quem é o sujeito? A coisa existente. O sujeito é a coisa existente. O sujeito é a coisa existente. Então, vamos lá. Junto aos ingressos do cinema, deve haver. Ninguém se mexe aí, né? É o verbo existir. Deve haver as autorizações dos pais. Caso contrário, qual é a coisa existente, turma? A coisa existente é problemas, né?
problemas. Então, poderão existir problemas na entrada. Resposta letra C para a questão de número 1. Dá tempo de fazer mais uma, vamos lá. Mais uma. A maioria das receitas ensinadas, aqui pode ser a concordância com maioria ou com receitas. Vimos isso na aula passada. Então, pode ser leva ou levam. Ou concorda com maioria ou concorda com receitas, tá bom? O verbo caber. Pergunte o que é que falta. Aliás, o que é que cabe? O que é que cabe? 2 litros de água. Isso aqui é o sujeito. Então, 2 litros de água ainda cabem neste botijão, né? E o que é que pode ocorrer? Situações como esta é o que pode ocorrer. Então, podem ocorrer. Podem ocorrer situações como esta. Tá? E aí, turma, Alagoas são minha terra natal ou é minha terra natal? Alagoas. Ah, professor, Alagoas é minha terra. Alagoas é minha terra. A segunda, apenas 2% da turma. Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um numeral percentual acompanhado de um determinante. Eu tanto posso efetivar a concordância com o numeral percentual, como também posso concordar com o determinante. Então, 2% concordam. Ou concorda. Concordando com 2%. E turma concorda. Certinho? Eis aí, né, para você. E aqui, ó, esse restante, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Vou deixar para vocês fazerem em casa. Faço o print aí, e da letra F até a letra N é para vocês fazerem. Espero que vocês, né, verifiquem os casos. Muito cuidado, né, com cerca de menos de... Muito cuidado. O verbo concorda com o numeral, tá? Então, fazendo a letra F para vocês aí, de graça. Cerca de 20 pais compareceram. Compareceram. Concorda com o numeral. Ah, então aqui menos de 10, professor, assinaram. Perfeito? Perfeito. Menos de 10 assinaram. E o restante fica para vocês, tá? O restante fica para vocês. Eu vou terminar a minha aula aqui. Espero que vocês tenham compreendido bastante a concordância verbal. Vimos alguns casos aí de concordância com sujeito composto, tá bom? Com nomes próprios pluralizados. E eu espero voltar em outra oportunidade, continuando o estudo de concordância verbal. Beleza? Na próxima, evidenciaremos somente exercícios. Um forte abraço e até mais. Fui!